Olá, pessoal! Este é mais um Domingão do Carlão. A gente está nesse domingo, dia 20 de dezembro, é isso mesmo? 20 de dezembro, domingão, ano terminando. E terminar o ano, começar esse domingo com uma conversa na prateleira de cima é sempre muito bom. Então, eu queria agradecer a audiência de todo o Brasil e de fora do Brasil, audiência maciça do Canal do Boi, e anunciar, olha só, quem está aqui do meu lado, Maurício Palma Nogueira. Ô, Maurício, você dispensa mais apresentação, viu? Eu queria saber o seguinte, não vou nem falar nada, é melhor você se apresentar. E eu quero saber onde você nasceu, fala desde o começo, viu? Fala, Carlão. Obrigado aí pelo convite. Sempre um prazer estar aí com você. O papo é sempre agradável, né? Eu nasci em São Paulo. Minha família toda é de Casabranca, mas meus pais estavam morando em São Paulo quando eu nasci, né? E professores, né? Meu pai é falecido, faleceu muito cedo, né? Mas tanto ele quanto a minha mãe davam aula em São Paulo. E aos 3 anos eles resolveram que era melhor criar os filhos em Casabranca. E eu agradeço muito por essa decisão de ter saído daqui da capital, porque eu acho que a capital, para crescer, para uma criança crescer, é muito complicado, né? Então a gente ficou no interior, aquela coisa de pé na poça, brincar na enxurrada, futebol no campinho, subir em árvore. Então isso ajudou bastante, né? E tive uma convivência muito grande com a propriedade da família, que era leiteira, né? Uhum. E parte de fruticultura, depois, com o tempo, um pouco de grãos, né? É, saí de Casabranca a primeira vez para estudar em Piracicaba, onde eu fiz agronomia, né? E depois me tornei sócio, né? Eu era estagiário o Scott estava começando lá a empresa dele, né? Eu Uhum. era estagiário dele e logo depois eu formei a minha empresa de consultoria, né? Eu tinha uma perspectiva, uma intenção de projetos diferentes do que tinham lá. Né? Logo depois ainda a gente fez uma parceria lá com a Agroconsult, começamos a fazer os ralis da pecuária, me tornei sócio da Agroconsult, nós criamos a Agroconsult Pecuária, né? Então era uma outra empresa que virou a Tenagro agora, né? Uhum. Então esse aí, resumidamente, é a trajetória aí, já soma aí 22 anos trabalhando na área, fora o que vem lá da experiência aí na propriedade da fazenda, né? Eu acho que foi o período mais fértil, né, Carlão? Aprender a colocar silo no coxo, cuidar de vaca, cuidar de galinha, acho que é a hora que a gente começa a ter um pouco mais de paixão pelo que a gente faz no campo, né? Você que nasceu, então, no interior, aliás, nasceu em São Paulo, mas morou a vida toda no interior, quando você saiu da sua, vamos dizer, você foi para Piracicaba e como você começou a enxergar o mundo, você viu um agro melhor do que você tinha lá? Como é que foi esse choque aí de sair da propriedade e estudar fora? O que você encontrou de diferente? Ah, muita coisa, né, Carlão? Na época as informações não andavam com tanta velocidade que andam hoje. Então, a gente era muito distante, né, de uma universidade, né? Então, é um choque grande o que a gente começa a estudar, a ver, né? Então, só lá no final do segundo ano que eu fui começar a fazer as matérias da zootecnia, que era o que mais me atraía, depois economia, né? Uhum. E fui estagiário de adubação lá do professor Witt, fui um dos primeiros coordenadores do grupo que fundou o GAP, né? Que é um grupo Uhum. de pesquisa e extensão lá em adubação. Por isso que eu gosto tanto desse tema de solo, de carbono, né? Eu acho que foi o que eu mais treinei na faculdade. E, claro, a gente tinha uma diferença muito grande. E pegamos, né, Carlão? Eu fui estudar em 93, meu primeiro ano, né? Em Uhum. 94 começa o Plano Real. Aquilo muda tudo, né? Então, Uhum. enquanto eu estava na universidade, mudou todas as regras, né? E hoje é até gostoso quando a gente vai montar as apresentações ou os artigos para falar da pecuária aí no Brasil todo, e a gente vê tudo aquilo começando a acontecer naquele momento, que coincidentemente era o período que eu estudava, é fantástico. Agora era uma diferença muito grande, né? Então, se você vê meu pai mesmo, é, teve umas orientações. Meu pai era muito, muito inteligente, né? Era professor de matemática, tudo, mas não tinha treinamento no agro. E em algumas épocas ele foi muito mal instruído em relação a cruzamentos de animais que ele faria lá, né, na fazenda, e a nutrição.
né? Então, isso aí foi chegar depois com maior facilidade, que tanto eu fiz agronomia como meu irmão fez zootecnia, né? E hoje é um profissional aí do ramo de nutrição de leite, Uhum. né? E eu fui mais para esse lado de economia e mais focado em pecuária de corte, né? Embora eu trabalhe também com leite, assim, tudo. Então, era uma diferença muito grande, bem diferente de hoje, que a gente vê uns debates mais intensos, né? Mais amplos, uma interação maior entre professores fazendo parte de grupos de produtores em WhatsApp. Isso é fantástico, né, Carlão? Nós estamos vivendo um momento fantástico aí eu acho, da evolução do ser humano, que a gente precisa se adaptar, né? Essa troca de informação também que dá margem para esse tanto de fake news, tanto de propaganda enganosa que a gente vive hoje, né? A gente não consegue filtrar direito, né? Você sabe que domingo passado eu recebi aqui no Fala Carlão o Carlos Viacava. E estava conversando, o Carlos Viacava é um pecuarista bastante conhecido, e a gente estava falando da trajetória dele, e aí um pouco da trajetória dele com um pouco de agricultura, né? Ele que foi vamos dizer assim, um espectador privilegiado da história do Brasil, porque teve no governo desde do final dos anos 60, viu a Embrapa ser construída, praticamente estava na sala quando assinaram o decreto de criação da Embrapa, e o Brasil saiu de importador de alimento para exportador, e a gente, de certa forma, a minha geração e a sua, conheceu isso da história, já ali nos anos 80 e tal. A gente também, de certa forma, está vivendo dois mundos completamente distintos, né? Eu falo que a gente viveu o mundo do, da coisa, do mundo a lenha, sem Uhum. internet, e estamos vivendo um mundo com internet. Que, que fotografia que vem na sua cabeça sobre esses tempos aí que nós estamos passando? É engraçado, né, Carlão? Porque é difícil imaginar como era antes, né? Esses Uhum. dias eu lá mexendo nas coisas lá na sede da fazenda e achei uma ficha de telefone, né? Quem sabe hoje o que que é isso, né? A gente precisa É, fazer um parênteses aqui para falar isso, né? a maioria Explicar saber o que que é. para explicar para o povo o que é uma ficha de É, telefone, né? Que tem um e, público aí que não vai saber direito, né? então é muito difícil, né, Carlão? Agora chama atenção uma coisa, né? No final do ano, agora em novembro, eu sempre escrevo um artigo lá para agroanálise e o tema que eu quis escrever, né, era focando numa leitura, né, que eu fiz para escrever um texto para um livro há 15 anos atrás, que Uhum. dizia que a gente chegaria em 2020, mais ou menos, era uma projeção de uma entidade, de uma organização britânica, de que o conhecimento da humanidade ele dobraria a cada 60 dias. Então, você pegar tudo que o homem conseguiu produzir de ciência, de conteúdo, ele dobra daqui a 60 dias, né? Então, a velocidade das coisas ela é surpreendente, claro, né? Pega quanto mais velho a pessoa pega a história aí do Viacava, imagina que interessante, né? Ver tudo sendo construído, você conversa, eu adoro sentar com a Alisson Paulinelli ou com Nossa, o Roberto Rodrigues, né? Tudo grandes contadores de história, o Fernando Penteado Cardoso, então nem se to- fala, né? O todos pessoal, eles que você citou aqui já tiveram aqui nesse olha que programa beleza, Domingão do Carlão. olha que beleza. Você senta com eles, vê o brilho do olho deles, né? Contando do que foi feito, do que foi construído e de como isso foi feito. Então, hoje é difícil a gente imaginar como era, né, Carlão? Como era. Agora, qual era a minha expectativa quando eu fui fazer agronomia, né? Eu esperava que eu ia ter aquela vida bucólica, acordar no interior de madrugada, ir para uma fazenda, trabalhar o dia inteiro e voltar para casa. Minha vida é totalmente diferente do que eu esperava. E hoje eu não sei avaliar. Será que eu faria? Né? Ou se eu me metesse em outra coisa, qual seria a minha vida? Né? Acho que a gente acaba indo atrás do que a gente se adapta. Né? A própria trajetória minha como consultor ou como empresa, ela me empurrou para onde eu estou, Carlão. Não foi planejado. Né? A gente vai vendo as necessidades, as demandas e vai se adaptando, né? Então eu vejo assim como eu sou muito animado com as coisas. Eu acho que a gente passa por dificuldades, mas eu acho que o ser humano, né, principalmente aquele que mantém a essência do que a gente é, né, a gente tem uma capacidade muito grande de se superar, de dar a volta por cima.
e de reconstruir, fazer as coisas melhores, né, do que nossos antepassados fizeram. Então, eu vejo isso com muito entusiasmo. Eu sempre costumo enxergar o copo sempre meio cheio, eu sou sempre otimista, e eu falo que sou otimista por precisão, eu sou otimista por necessidade. E Sim. vejo sempre um futuro muito bacana. Eu vejo que eu converso com a turminha nova aí, rapaz. Hoje mesmo falo muito toda hora, a gente fala sempre com gente mais nova. Gente, a turminha é boa, barbaridade. O mundo vai ser muito melhor para frente, eu acho. Se vai. Aliás, ô Carlão, justamente porque o mundo está ficando muito bom, que a gente às vezes tem que se deparar com tanta perda de tempo, né? Uhum. Em anos anteriores, décadas ou séculos anteriores, não tinha espaço para esse pessoal produzir alguma coisa, eles produzem, né? Isso é Uhum. ótimo, é um reflexo, né? Que a gente tem gente às vezes pensando em bobeira, né? Em coisas que não dá tempo. Aí, claro, né? Você tem um lado ruim de tudo isso, que é o excesso de preconceito, né? Muito preconceito, então os caras não entendem, querem acreditar numa coisa, então nós estamos vivendo aí no agro, né, essa questão do material escolar, um monte de coisa que a gente tem. E aí a gente, Carlão, não pode ser aquele cara combativo, rancoroso. A gente Uhum. tem que ir lá instruir, né? Preconceito, esse tipo de coisa, a gente lida com educação. E agora, pega a parcela boa da turma que está vindo aí, é fantástico, né? A capacidade da molecada, né? O que eles vão criar, o que eles vão produzir, né? O tanto que o mundo vai evoluir é assustador, né? E, Agora a velocidade é muito grande, aí que a gente tem que ter um pouco de cuidado para não tomar nenhum susto aí por meio do caminho, né, Carlão? E uma coisa interessante no agro, principalmente, é que, e isso até outro dia, falando com o Paulo Herman, da John Deere, ele colocava assim, é, a idade média dos produtores, no caso do Brasil, a idade média tem sido, vamos dizer, jogada para baixo. As pessoas hoje, antigamente, a gente saía da roça para estudar e ficava. Hoje, a gente pode até sair da roça para estudar, mas para voltar para a roça, né? É isso aí. É isso aí, não tem mais espaço para amador, né, Carlão? Não Uhum. tem. E a agricultura está muito mais evoluída, né? A pecuária está indo para o mesmo caminho, né? A história da pecuária é muito bonita, né, Carlão? Uhum. E daqui a um tempo, claro, ela não vai aceitar mais margem para erros, né? É, tem um lado que ganha a sociedade, ganha a qualidade de produto, ganha tudo, né? Mas tem um lado que a gente tem que se preocupar com aqueles produtores que podem ser marginalizados nesse processo. Mas, de fato, o jogo está ficando mais difícil, né? Não é brincadeira. Eu lembro que uma vez que a gente foi contra, não vou nem falar para onde, porque senão vão saber, mas Uhum. estava eu e um amigão meu, e a gente se reunido com um cara que não era do ramo, né? E a gente lá se esforçando para fazer o trabalho bem feito, e projeto para cá, e planilha para cá. Ele, ô, gente, essa agricultura é coisa de bobo, é sair plantando. Eu falei, coisa de bobo, cara, você tá louco, né? Aí quebramos o pau lá, né? Dois moleques brigando com o cara. E, claro, perdemos o trabalho, tudo, né? Mas era o que eles achavam que era, né? Hoje, como é que pode considerar dessa forma, né? A gente tem que ser um profissional extremamente detalhista, tanto na implementação técnica como na gestão, para lidar com pessoas, Carlão. Para lidar com pessoas, eu me envolvi em projetos lá no começo dos anos 2000. Você tinha que. A gente estudava psicologia, né? Era psicologia, filosofia e comportamento humano, tudo para a gente lidar com o pessoal que a gente ia lidar no campo, né? Então a gente tem que ter um portfólio de conhecimento que eu acho maravilhoso, né? Fantástico. No fundo mesmo, no fundo de tudo, eu acho que eu mesmo já cogitei várias vezes, falei, não, eu acho que eu vou fazer um curso de psicologia, porque no fundo, tudo se resume a gente, né? É gente que faz coisa, né, Maurício? Exatamente, Carlão, exatamente. Aí a gente tem que entender, né? Ter aquela capacidade de se colocar no lugar do outro. Eu exercito muito isso, né? Da gente tentar sempre manter qualquer conversa no âmbito daquilo que a gente pode palpar, né? A gente tem que não pode ir subir, o Carlão é assim porque ele acha isso, porque não,
Eu não posso tentar supor o que você pensa, né? Eu tenho que te perguntar, tem que ser concreto, né? Então a gente tem que ser extremamente objetivo. Eu acho que quando a gente faz isso, acho que a gente consegue entender melhor as pessoas. Às vezes é um pouco difícil, né? Mas tem tudo a ver, né? A gente lida com gente vai reagir cada um da sua forma, né? Mas é gostoso, é animador. É bom demais. Deixa eu te falar, você sempre, volta e meia, eu me pego citando algumas coisas que aliás, algumas não, principalmente uma coisa que você sempre mostrou nas suas palestras, e principalmente em relação à tecnologia. Eu volta e meia falo isso, repito, e eu digo o seguinte, que o nível de adoção de tecnologia, você mostrou um gráfico uma vez num evento da Asbran, falando que quanto maior o nível de adoção de tecnologia pelo produtor rural, maior o lucro do produtor. E eu queria, né, eu já escutei isso de você já faz algum tempo, e eu quero saber em que medida que esta frase ela vai sendo adaptada, em que medida que o sarrafo do nível de tecnologia, que, sei lá, de 0 a 10 o nível era 3, estava bom, o cara ainda ganhava algum, 4, 5. Onde que nós estamos hoje? Só para atualizar essa fotografia aí, Maurício. Carlão, hoje, né, se a gente pegar esse ano, que a gente tem uma elevação, aí, 2 anos seguidos de elevação de preço, ele deu uma segurança maior para quem não fez muita tecnologia. Mas aí a gente analisa as tendências, né, Carlão? O raciocínio é bem simples. Então, por mais que o produtor às vezes fica bravo com a gente, mas toda vez que nós tentamos provar que frigorífico manipula preço, nós provamos o contrário, né? Então a gente tenta elaborar uma meta. Lá no Vale do Araguaia está tendo, lá em Goiás está tendo, então vamos provar, prova o contrário. Quer dizer, não tem manipulação de preço. Aliás, tem um livro do Ivan Vedekin, que saiu há 2 anos atrás, fantástico, né? A gente recomenda a leitura, veio com critérios técnicos lá e apresentou, né, como que é o nível de concentração. Por que eu estou dizendo isso? Porque preço é oferta e demanda, né, cara? Preço é oferta e demanda. Então, à medida que você tem uma demanda estabelecida para todo mundo, que são que os frigoríficos vão comprar, seja para atender mercado externo ou interno, quem vai definir preço é a oferta, né? E a oferta ela passa a ser cada vez mais dependente do pacote tecnológico adotado nas fazendas do que nos estoques, como acontecia anos atrás, décadas antes do Plano Real, que você tinha um volume de animais. Tem sentido um boi comprar 4 bezerros, Carlão? Não tem sentido, né? Que era o que acontecia. Na verdade, significa que o bezerro era subproduto de uma operação imobiliária. A gente não fez. E aí já vai para o papo de sustentabilidade. Nós nunca desmatamos para fazer pecuária. Nós fizemos pecuária porque desmatamos. Então, a questão é causa e consequência, não é a relação. A gente vê gente de fora tentando provar a relação é óbvia, né? Mas a questão é qual é a consequência e qual é a causa. Enfim, à medida que a pecuária vai evoluindo, que o mercado vai evoluindo, que a gente vai reduzindo esses estoques de animais improdutivos, você fica cada vez mais dependente da oferta, né? E a oferta cada vez mais dependente da tecnologia. Então, o produtor que vai mandar no preço, né, é aquele grupo que movimenta a maior quantidade de animais, e esse pessoal é de maior pacote tecnológico. A gente consegue provar isso no público do Rally dos últimos 5 anos. Aliás, vou pegar a média do ano passado, Carlão, que eu acho fantástico. 20% dos produtores tinha nível de produtividade que permitia a eles, em ciclo completo, ser competitivo com soja e milho. Esses 20% venderam 60% do que foi vendido pela amostra. Olha que interessante. Então são grandes? Não, eles ocuparam 9% da área. Então, numa área de 9%, foi vendido 60% da amostra. Esse é o peso da tecnologia dentro do pacote tecnológico. Se for fazer esse filtro em frigoríficos e tudo mais, enfim, né, para responder a tua pergunta, eu não sei aonde está o ponto de corte aí, mas ele está cada vez mais alto. Né? O nível de exigência do produtor é cada vez mais alta. Né? E nós vamos ver, infelizmente, né, essa concentração numa velocidade que a sociedade não tem condições de
de incluir aqueles que serão excluídos do processo. E por que nós não temos condição de fazer isso? Porque nós não queremos tratar esse problema. É impressionante, toda vez que a gente levanta esse problema, os primeiros a discursar a favor do pequeno produtor fogem dele, não querem ver. Se você não vê, se você não consegue aceitar um diagnóstico, você nunca vai achar a solução para aquele problema. Pois é, eu conversando outro dia aqui no nosso programa com o Fernando Sampaio, o Fernando, Oh, o Fernando deve ser mais ou menos contemporâneo seu lá da faculdade, enfim, o Fernando escreveu um artigo bastante interessante sobre esse negócio de inclusão e em que medida a gente, na medida que fica essa corrida para tentar, né, tentar aumentar cada vez mais o sarrafo e atender cada vez um número maior de exigências e tal, como que isso pode, vamos dizer assim, alijar um mundaréu de gente no processo que, ao invés de incluir as pessoas, educar as pessoas para elas se transformarem, eu estou falando de educar produtores rurais, a gente está uhum. simplesmente fechando o olho e falando assim, eles têm que morrer mesmo. Como é que você deve conhecer essa prosa do Fernando? Opa, o Fernando é meu amigão, Carlão, colega de turma ainda. Dá para fazer uns 4 Fala Carlão só contando as histórias do Fernando, mas aí ele vai acabar mandando algum mato-grossense vir me pegar aqui, então é melhor a gente ter cautela, né? O Fernando é um pensador, né? Sempre foi. Né? Desde a época que a gente estudava, o Fernando sempre foi um grande pensador. E tem uma habilidade de escrever assim fantástica, invejável, né? Você deve estar falando do artigo do Alphaville. É Isso. uma bela sacada, né? Ele conseguiu transportar para a linguagem da cidade o que nós estamos vendo no campo, né? E esse artigo repercutiu bastante e concordo plenamente, é isso aí. Ou a gente encara o problema, Carlão, ou nós vamos simplesmente fazer de novo o que a sociedade vem fazendo, vamos esconder o que eu não quero ver, o que eu acho horrível. Aí eu vou lá no canto, num bar, no Leblon, na Vila Madalena, discursar a favor de um pessoal que eu não quero ver. Né? Ou a gente encara e resolve, inclui de verdade, né? E dá para fazer isso, Carlão, dá para fazer. Se a gente trabalhar direito, dá para incluir, dá para evitar sofrimento de todas essas populações, de todo esse pessoal que vai ser impactado, né? Mas nós precisamos tirar 2 coisas do debate atual, né? A primeira é a hipocrisia e o segundo é o oportunismo, né? Então é interessante que a gente está nas salas que a gente discute, inclusive não pode generalizar, eu sei que não pode generalizar, mas muitas vezes que tem representante de ONG e a gente toca nesse assunto, eles fogem do tema. Né? Por quê? Porque são problemas complicados de resolver. Tem solução, mas são complicados de resolver. É muito mais fácil eu colocar a culpa num produtor, né? E jogar para ele resolver o problema, que é o que acontece hoje. Né? Nós Vocês, estamos tendo que resolver problema até de polícia, né? pois Dentro do é. Brasil, quer dizer, não aplica a lei e Uhum. a conta vai para o produtor, gente. O que é isso? Alguma coisa está errada, né? Ah, mas tem uma turminha boa pensando nisso. Eu vou citar outra pessoa também, que é a queridíssima Daniela Mariuso, que já teve aqui também e que trabalha muito nessa linha também. Como é que a gente faz para essa turma, vamos dizer assim, se, se sobrepor a esses problemas? Como é que a gente. Como é que. Eu vou te perguntar o seguinte: eu vou arriscar, Maurício, se você tivesse que ir para o governo amanhã, que você, com a caneta na mão, você acha que poderia fazer para a gente sair dessa conversaiada que nós estamos, desse negócio de que a gente faz, o Brasil que a gente conhece tem tantos projetos bons e parece que nada resolve. O povo tem uma sede de falar mal do agronegócio que é impressionante. Não, eu acho que essa função eu jogo de volta para você aí. Eu acho que é muito mais da imprensa, dos comunicadores, né? Não estou culpando a imprensa, mas eu acho que a imprensa não se adaptou ainda, para falar a verdade, né? E aí eu estou falando como consumidor, sem pretensão nenhuma de dar pitaco no jornalismo. Eu acho que a imprensa está sendo bombardeada, né? Primeiro pela queda de faturamento, né? Pelo medo, deve ser hoje a profissão em nível de estresse
que está mais sofrendo, né? Vamos falar do jornalismo urbano, né? Uhum. O que precisa é parar de abraçar alguns mitos, né, focado em furo. Aí, como consumidor, eu acho que o furo não existe mais para a imprensa. Qualquer um que levantar uma informação, e tal pesquisador é assim porque ele é pago, porque está fora do debate. Se você não tem condição de debater assunto técnico, de debater em termos científicos, você tem que ser excluído, você é medíocre. Você não serve para estar numa mesa de debate, numa mesa de discussão. Né? E por que isso é um assunto que me deixa até... no meio do ano, estou lá tentando discutir um assunto de pastagem, montei um monte de dados aqui, são dados oficiais, nenhum saiu da minha cabeça, Carlão, nada saiu da minha cabeça. Mando e-mail, ninguém responde. Manda e-mail, ninguém responde. Manda e-mail, ninguém responde. Eu falando, vou escrever sobre o assunto. A hora que eu escrevo, vem alguém e fala que eu sou negacionista. Né? Então, esse é o nível de debate. Aí vamos pensar lá no Evaristo de Miranda. Quantas vezes tentam desacreditar? Eu nunca vi alguém... Então, peraí, o que o Evaristo levantou de dados? Vamos debater nos dados, se eles estão errados ou não? Né? Aí ninguém consegue. Pelo contrário, confirmam que ele levantou. Então, o que a gente precisa hoje? De um debate honesto, de tempo para as pessoas explicarem, de tempo, né, e pressão para que o pessoal eu bolei um estudo e saiu na Science, então eu virei Deus, né? Porque se eu publiquei na Science, eu sou Deus. Então eu posso falar até de vírus, né? Mesmo que o meu currículo seja de climatologista, eu posso falar de vírus, que não tem problema nenhum. Não é por aí, né? Eu acho que a gente tem que tratar os assuntos com o rigor da ciência. Está faltando isso, Carlão. Então, nisso junta muita vaidade, muito oportunismo, muita irresponsabilidade, né? A hora que a gente colocar todo mundo junto, você pode ver, quando você foca num assunto de forma respeitosa, com moderação, né? Alguém moderando e não deixando aquilo se perder, a gente chega em boas soluções. Né? E aí vamos para o lado. Não tem gente ruim, Carlão. Eu acho que as pessoas ruins são minorias. Né? O que tem é gente, às vezes, mal informada, com preconceito ou vaidosa demais para aceitar que o outro está levantando um ponto que precisa ser explicado. Eu vou dizer outro dia que eu tive uma conversa muito boa com um representante de ONG. Né? A gente teve uma reunião, eu e ele, e falamos muito sobre as decisões implementadas lá no Ministério do Meio Ambiente. O tanto de decisão que está certa, né, que está no sentido certo. Só que, às vezes, o que você acabou de falar, aquela vontade de lacrar, de falar, de dar uma patada nos outros, aí você não pode nem perder a razão estando certo e nem achar que o cara que você não concorda politicamente sempre vai estar errado. Né? A gente tem que separar as coisas. Então, eu acho que esse debate está sendo conduzido com muita emoção. E o pessoal está esquecendo, e aí volta no que você trouxe aqui na conversa, né, que é o artigo do Fernando, muito feliz, nós vamos ter um pessoal sendo marginalizado. Isso é fácil prever, Carlão. Tudo que se pede na Europa, né, ou em qualquer lugar do mundo, os frigoríficos maiores, produtores maiores vão conseguir atender. Pronto. Pronto, está explicado. Ô, Maurício, deixa eu te falar. Infelizmente, olha só, o nosso Domingão do Carnaval, como eu suspeitei, é insuficiente. Mesmo meia hora que eu sei, é insuficiente. É tanta conversa boa. Eu queria, infelizmente, nosso tempo está esgotado aqui e eu queria agradecer imensamente sua presença e eu vou levar você para falar lá no Fala Carlão, que lá ainda tem mais um pouco de tempo para conversar, beleza? Opa, combinado. É isso aí, gente. Esse foi o Domingão do Carlão, nesse domingo, nosso dia 20 de dezembro, com o Maurício Paula Nogueira. O Maurício, que é engenheiro agrônomo, é fazendeiro, como ele mesmo está falando aí, e entende uma barbaridade de pecuária. Agora, se você quiser saber mais, aí você vai lá na entrevista, depois que ele vai sair lá no Fala Carlão, e lá nós vamos falar de rally de pecuária, vamos falar de números, e esse Domingão do Carlão não dá mais tempo. Fui. Um abraço para vocês. Obrigado pela audiência. Essa audiência do canal do Boi maravilhosa. Um forte abraço e um ótimo domingo para vocês. Domingo que vem tem mais. Valeu.